Olá, boa tarde. Nós estamos aqui em mais uma entrevista da série Eleições 2022, uma coprodução do Jornal Timoneiro com o Estúdio AT Play, para levar aí informação e apresentar os candidatos aqui aos canoenses, né, como uma maneira de democratizar as eleições, né, através das ferramentas que a gente tem de audiovisual. Recebendo aqui hoje o Paulo Sérgio, que é do PSOL, canoense, né, de 50 anos, e começou no movimento estudantil e depois foi para o movimento sindical e é candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo, Paulo. Eu agradeço o espaço aqui para a gente colocar as ideias do partido, as ideias que a gente quer para Canoas e principalmente falar para a população, né, o que a gente pensa das mudanças que Canoas precisa. Paulo, quem é de Canoas realmente já te viu atuando, sempre em algumas pautas importantes. Eu já acompanhei alguns movimentos, aí tu tá ligado aí nas questões da cidade. Quem não te conhece, né, tanto o canoense ou quem é de fora que estiver nos ouvindo ou nos assistindo, te apresenta as pessoas, conta a tua trajetória e como tu chegou até aqui. Tá. Então, primeiramente, olá aos ouvintes, né? Meu nome é Paulo Sérgio, eu sou militante social, nasci em Canoas, comecei no movimento estudantil, ainda lá no Liberato Salzano, depois era trabalhador da antiga Varig, tive uma passagem na Força Aérea também, sempre envolvido em torno de aviões, de manutenção de avião. Na Varig eu entrei na CIPA, da CIPA fui para o movimento sindical e atuo hoje em defesa dos trabalhadores gerais, por exemplo, como tu já colocaste, eu fui candidato em 2008 a prefeito, quando foi eu, Jário, Nedi, Jurandir Maciel, e a gente vem atuando aqui, o partido na cidade, em defesa da educação, né, dos trabalhadores da educação aqui do município. Todos os protestos, todos os movimentos a gente buscou dar o suporte. Enfim, a gente vem denunciando também os problemas que a cidade tem em relação, por exemplo, à própria corrupção, né? Nós estamos com o prefeito afastado, né? E desde esse período de 2008 a gente vem fazendo um contraponto a isso, né? As políticas que têm sido implementadas do município. A gente reconhece algumas melhorias em alguns momentos, né? Mas a cidade que a gente quer, a cidade que a gente planeja e projeta para os canoenses, não é essa Canoas que está aqui. E daí também a gente tem os problemas crônicos, por exemplo, transporte. Inclusive eu trouxe aqui no estúdio do Timoneiro os trabalhadores, né, da Vicasa que foram demitidos, alguns parcelados as suas verbas rescisórias até 30 vezes, 22 vezes. Que não estavam sendo cumpridas, né, candidato? Sim, com certeza. E a gente até ontem houve uma reunião com o juiz do processo, tal, que tem buscado, né, vender os ativos da empresa, da companhia, do monopólio de mais de 30 anos do transporte da cidade, e a gente busca uma solução para isso. Eu dei dois exemplos, um da saúde, né, da saúde, do sistema de saúde do município, igual os trabalhadores foram demitidos, lactante, né? Depois não poderiam ser readmitidos justamente pelo fato, né? E que eram terceirizados e que não foram pagos. Então, uma série de denúncias que a gente tem feito ano a ano, né? Para buscar resolver os problemas da cidade, na saúde, na educação, no transporte público, na geração de emprego e renda. A gente passa por uma crise que as pessoas estão passando fome, né? Não tem dinheiro para o gás, para a luz, para a água, sem falar o processo de privatização que a gente sofreu, né? Um exemplo agora foi a chuva, né? A tempestade que teve na última semana, que deixou mais de uma semana a cidade sem luz. Então isso também é outra atuação nossa, né, de denunciar que às vezes a privatização do serviço público ela precariza tanto os trabalhadores e penaliza o usuário, né, quem paga a conta, por exemplo, quem está pagando a conta da água, da privatização do saneamento, se tu olhar ali, tu vai pagar 30% mais ou 50% mais na tua conta d'água. Então nosso papel tem sido, nesses últimos anos, isso, de denunciar, e propor também, né? A gente também sempre busca, cada momento de eleição, que a gente tem a oportunidade de fazer as propostas. Por exemplo,
próprio projeto ali da Casa da Juventude, né, isso foi uma proposta nossa do pessoal, enfim, a empresa pública, hoje praticamente a gente tem uma empresa pública na cidade, porque quem paga os trabalhadores são, né, a prefeitura, agora quem lucra continua sendo o empresário, né? Aí tu já passou, né, para uma outra pergunta que eu ia te fazer, tu já pincelou ali um pouco de cima, tu vê um problema no transporte público, eu trouxe a questão da privatização de algumas empresas, a questão da RGE, né, aqui na cidade, né, e falou também sobre a saúde no município e a educação, enfim, acho que por todas as questões, né, tu vê como problemáticas. Eu ia te perguntar, e aí tu pode aprofundar mais agora, o que tu vê de mais urgente? Todas essas pausas, eu acho que tudo pode melhorar sempre, né, mas dessas questões todas, o que tu vê como mais urgentes em Canoas? A urgência hoje em Canoas é a geração de emprego e renda, tá? E combate à fome. A urgência, a fome, sempre vai ser urgente dentro de todas as pautas. A gente tem os problemas crônicos, mas a questão da fome, ela não espera. A pessoa precisa almoçar, precisa jantar. Então, combate a isso, geração de emprego de qualidade, combate à uberização, né, precarização do trabalho, eu acho que é uma pauta principal. E daí a gente olhar para quem são os mais atingidos dentro dessa pauta, né? Então, são as pessoas mais necessitadas, né? As pessoas que precisam uma formação, uma preparação, né? Um acesso ao trabalho, principalmente os jovens, né? A gente tem uma geração que muito dos jovens se formam e não conseguem ter acesso ao emprego, né? Então, eu acho que combater a fome e o desemprego, eu acho que é essencial. Paulo, a gente falou aqui da questão do transporte, que é uma questão, né, em Canoas, né, de muitos anos. Sim, muitos anos. A questão da saúde, e eu já conversei com várias pessoas que vieram conversar comigo aqui, já toquei nesse assunto com várias pessoas que vieram conversar comigo aqui no estúdio, tentando achar respostas, né, tu que é um canoense, né, nascido em Niterói, a Canoas, terceiro maior PIB do Rio Grande do Sul. Da onde tu consegue explicar, para quem não entende o que acontece no bastidor da política de Canoas, por que dessa situação na saúde? Temos 3 hospitais, um privado com uma intervenção municipal, com a justiça, tendo que contratar ou descontratar funcionários ou embargar pagamento de funcionários, e 2 com intervenção, uma municipal, outra estadual. Sim. Não, o drama, a questão da saúde é um drama, né? Primeiro ali a fome, eu acho que é central, né? Mas a questão da saúde também é essencial para o município, porque é justamente quanto mais precisa, tu não tem. Imagina uma pessoa que precisa de uma cirurgia, assim, tá há anos penando, tá com problema com câncer, né? E precisa o sistema público, né? Precisa o SUS para resolver esse problema. E é algo rápido, quanto mais tempo passa, mais difícil é a cura, né? Mas acho que o grande problema da saúde, primeiro, a gente parte da questão dos recursos públicos da saúde. Daí a gente vai começar a olhar lá no orçamento da União, lá, você vai olhar na pizza lá quanto é destinado, né, dentro da pizza, dentro do orçamento da União, para investimento em saúde. O investimento de saúde no Brasil é mínimo, né? Enquanto a gente paga mais de 50% do orçamento é amortização e pagamento de juros, mais de quase 2 trilhões de reais, né? Vai para pagamento de juros e de uma dívida que já foi paga. Não existe um investimento pesado na saúde, porque a saúde custa caro, né? Então, não, mas eu digo o problema, mas daí a gente traz para nossa realidade aqui, tendo recurso, né? Porque assim, nós falamos de uma cidade rica, sim, né? Sim. Daí, mesmo que a gente tivesse esgotado todos os recursos para a saúde, não tem como pegar alguma emenda urgente, vista a situação na cidade? Daí a gente entra no segundo ponto que eu entrar. Além de tudo isso, a gente tem o problema da organização da saúde do município, né? Tem a saúde, ela é prioridade e ela tem uma característica de ser pública. As terceirizações da saúde, né? Utilizar a saúde como alguns grupos, ou o grupo político da cidade,
né? Como a gente viu, a denúncia aí do Ministério Público para ganhar recursos da saúde, né? E não resolver o problema é um outro problema grave, né? Então, a terceirização da saúde do município, né? Ali, os trabalhadores da saúde, eles têm impacto. Fora a questão de financiamento mesmo, de colocar dinheiro ali, né? Mas o funcionamento dela, ela sempre foi precário, né? Então, acho que deveria um pouco despolitizar a saúde da cidade, né? Trazer o critério público para a saúde, né? Servidor público, servidor de carreira, contratar e desaparelhar, né? Eu acho que durante vários governos a gente sabe que passaram e simplesmente foram aparelhados e foram utilizados como moeda para terceirização, para troca de cargos, de secretarias, e enfim. Então, enquanto a gente não mudar com isso para que o sistema funcione realmente, daí especificamente Canoas, a gente não vai avançar, né? E é o drama que a gente vive hoje, que é todos os dramas juntos. A gente tem um problema de corrupção, né? Denunciado, a gente tem um problema da má gestão, que não é prioridade, não é, e um problema de não valorização dos trabalhadores. Então, quando a gente junta essas três mazelas, né, como dizia que Canoas ia ser conhecida por suas virtudes, não por suas mazelas. Quando a gente junta essas três grandes problemas, a gente chega na situação que a gente vive hoje. E Paulo, uma vez tu é candidato a deputado estadual, uma vez tu eleito na Assembleia Legislativa, quais são as medidas que tu tomaria, como seria a tua atuação, tuas bandeiras que tu levanta, já acho que tu já falou, né, no começo, mas efetivamente, ali, de uma maneira pragmática, quais seriam as tuas atuações para poder sanar esses principais problemas que tu vê na cidade? Eu acho que a minha trajetória política, a minha trajetória de militância, ela já diz muito o meu eixo de ação, né? Primeiro, eu queria dizer algo assim importante. Na nossa Assembleia lá, Legislativa, nós só temos um deputado estadual negro, né? Eu acho que temos um canoense, né? Acho que nem mora em Canoas, né? Um deputado. Então, primeira coisa de tudo, eu ia ser um deputado, né? E ser um deputado que lutasse por Canoas, que lutasse pelos resolver os problemas de Canoas, e um candidato que também levantasse a bandeira da negritude, que tivesse esse perfil, como a Karen faz lá em Porto Alegre, a nossa vereadora mais votada. Então, eu acho, porque a questão da negritude? Porque tem uma relação com os que mais precisam na cidade, né? Lógico, levantando todas as bandeiras da educação, mas esse corte a gente já tem dentro do nosso mandato, né? Trazer a questão da negritude. E também continuar organizando os trabalhadores, né? Eu acho que os trabalhadores perderam muito nos últimos períodos, no último agora, né? Digamos, nos últimos 4 anos, porque a gente perdeu as representatividades dentro dos espaços de poder, né? Se tu pensar quantos deputados, né, que representa a classe de trabalhadores, eu acho que a gente com o passar do tempo, como a gente perdeu espaço, de certa forma até o bolsonarismo, ele cresceu e não cresceu só na elite, ele cresceu na porta de fábrica. Então, como a gente perdeu muito aonde a gente era muito forte, isso teve resultados que prejudicou toda a classe. Vou dar um exemplo: os trabalhadores ali da segurança perderam para retirada de direitos, né? Aposentados, professores na Assembleia perderam algo que seria não sonhado, aliás, mexer na tua aposentadoria, retiraram valores da aposentadoria dos professores, Brigada Militar, enfim, outros servidores públicos. Isso por falta de representatividade de setores importantes da classe lá. Então, o meu compromisso é com quem eu sempre tive ao lado, com os trabalhadores lá do transporte público, da Vicasa, da Sogal, eles sabem disso, eles sabem do meu compromisso, né? Porque sempre quando teve paralisação, eu não estava lá na frente da fábrica. Com os trabalhadores da saúde, né? Nossa relação ali com os trabalhadores da Nossa Senhora das Graças, do HPS, da UBRA, os professores do município, os professores do estado também, a nossa relação, né? De luta, de convívio.
e colocar isso para a Assembleia. Vai ser um mandato dessas categorias e do povo pobre, negro e periférico da cidade. O pessoal tem ele tem, tu falaste que tem pouca... tem poucas pessoas que, né, levam a sigla, né, nas suas... que são... que foram eleitos, né? Sim. Mas quando tem bastante... uma emoção bastante expressiva, né? Sim, propriedade. Que tu citaste agora há pouco a Karen, né? Sim. E tu acha que tem a ver com isso mesmo? Com essa questão da identificação dessa camada, talvez mais pobre ou negra, sabe? Que busca essa representatividade? Não tem dúvida disso, não tem dúvida. Qual o grande problema nosso? Falava assim, o pessoal, Porto Alegre tem a Karen foi a mais votada e tal. Vale dos Sinos, nós temos lá a Paloma Daut também, foi a mais votada, feminista, mulher, combativa. Nós temos o Matheus em Porto Alegre, enfim, nós temos uma infinidade de quadros, né? Mas como é que... Canoas, como é que vocês não, digamos, se bombaram, né? É porque a gente não tinha estrutura de chegar A cidade é gigantesca, nós temos limitações, né? Uma cidade, por exemplo, como Porto Alegre, como Pelotas, como Santa Maria, que tem um movimento estudantil muito mais organizado, muito mais ativo, é muito mais fácil, né? Nós, como uma cidade dormitório, mais de trabalhadores, o pessoal está mais preocupado em comer e almoçar, ter grana para isso, do que, lógico, tem uma galera que milita e faz. Então, essa aí é a nossa grande limitação, de chegar lá no fundão lá da Matia, da João de Barro, do Guajuviras e dialogar com esse jovem, assim. Eu acho que essa questão também realmente da representatividade também. Né? Os alunos, a gente em Porto Alegre a gente tem a URGS, né? Federal, então acho que é ali que se forma, né, esses militantes, né? Sim, com certeza. E aqui em Canoas a gente só tem, né, faculdades privadas. A gente está seguindo para o final, né, Paulo? Eu queria só fazer uma observação aqui que eu falei sobre a questão dos 3 hospitais aqui de Canoas. Falei sobre a intervenção judicial, alguma coisa assim, mas eu não tenho certeza de nada disso, então eu quero deixar aqui minha observação de que eu não sei como é que está o andamento das coisas, eu sei que, né, tem intervenção nos hospitais, mas eu não tenho certeza de tudo que eu falei, porque as coisas mudam muito rápido, né, Paulo? Mas se está um caos, tá. Isso a gente sabe. Paulo, a gente está chegando no fim, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, mas eu quero deixar esse espaço aberto para ti, para tu... falar o que tu quiser, levantar a bandeira, reforçar alguma coisa que foi dita aqui na nossa conversa, e do teu compromisso com os canoenses, por que o canoense deve votar em ti, dá teu número, faça propaganda aí, fica à vontade, sim. Paulo. Tá, então, primeiro meu número é 50069, Paulo Sérgio. Por que os canoenses... Canoas hoje tem praticamente 2 grupos políticos, né? Vou começar lá desde a primeira vez que eu fui candidato, em 2008. De 2008 até hoje, né, nós do PSOL, nós sempre mantivemos uma mesma coerência política. Tanto eu e o professor Pablo, na última campanha, a gente até fez uma brincadeira de um quadro com os partidos, e esse estava com esse, o outro estava... Então a gente sempre teve coerência política, sempre defendeu a bandeira, que foram as bandeiras que eu trouxe agora. E Canoas passa por um apagão político. A gente passa de 2 grupos que disputam e a gente sabe que nenhum desses grupos é uma alternativa. Então a gente se apresenta como uma alternativa para a cidade, né? Cidade, desde 2008 a gente vem apresentando a nossa candidatura, a gente tem somado, tem acumulado. Acho que esse ano é o ano onde a gente está bem mais fortalecido, né? E uma oportunidade para Canoas entrar no panorama, né? Se igualar com Porto Alegre. Nós não podemos ficar para trás. Porto Alegre tem uma bancada negra e a gente não tem nenhum candidato negro na Câmara, não tem nenhum que tem uma defesa clara, né? Não entre na negociação, né? Nossa candidatura nunca foi para ganhar cargo de CC, ou tá dentro da prefeitura, tá fora da prefeitura. Nossa candidatura é para encantar as pessoas e para fazer aquilo que a gente acredita que luta. E vai ser uma vida de luta, né? Igual o Plínio, que vai do começo até o fim da vida, porque esse é o nosso papel. Por mais difícil que seja,
Esse é o nosso papel. E por isso a gente coloca o nome à disposição, né, para defender as ideias que a gente tem e para dar uma oportunidade para os canoenses apostar em algo novo, né? Que já não é tão novo já, né? Mas depois de nós, com certeza vai vir mais militantes, tem vindo, e a gente vai mudar a realidade da cidade, a realidade que a gente vive, que de certa forma é triste, né? A política nossa é muito pequena, né? Para uma cidade do potencial que Canoas tem. Tem muito potencial. E Paulo, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, confiado na gente. Quero te desejar boa sorte nessa tua caminhada aí. A gente sabe que não é fácil, né? Sim, sim. E todo mundo que vem aqui eu reforço, né? Que traz para mim como Canoas precisa de uma representatividade, né? Na Assembleia, na Câmara, enfim, para que a gente possa também, talvez, não ficar dependendo, né? Dos recursos federais, etc. Sim. Enfim. Mas, enfim, muito obrigada. Tá? Eu também gostaria de agradecer o espaço que eu sempre tive no longo de toda a minha trajetória. O Timoneiro sempre foi um veículo de informação que nos deu, às vezes só eles, às vezes nem o outro dava, mas o Timoneiro sempre foi um local que a gente sempre teve o apoio para colocar as ideias e fazer o que a gente faz, nosso trabalho. Essa é a nossa intenção. Então, muito obrigada, candidato. Agradeço, boa sorte aí. A gente deixa o canal aqui aberto, né? O estúdio para qualquer candidato que queira vir conversar conosco. Muito obrigada e até a próxima.